Me casei com o meu melhor amigo depois de ter sido a madrinha de casamento dele. Conheci ele no 3º ano do ensino médio. Eu tinha acabado de mudar de bairro e tudo, mas nessa época eu tinha um namorado. E acabou terminando comigo 3 meses depois. E esse meu amigo, que hoje é o meu marido, ele acabou sendo um grande apoio pra mim naquele momento. Ele ficava ali o tempo todo comigo, me dava cola e a gente tinha uma amizade muito especial. Só que até então eu nunca tinha olhado pra ele com outros olhos. E eu fui descobrir muito depois que ele sim, ele me olhava de outra forma, mas eu não. Então pra mim realmente era só uma amizade naquele momento. Depois de um tempo eu acabei voltando a morar em um outro bairro e meio que a gente acabou se afastando fisicamente, mas virtualmente a gente continuava mantendo contato. E assim o tempo foi passando, ele começou a namorar outra pessoa e eu passei 4 anos sofrendo pelo meu ex. Então a gente tinha uma amizade, mas era cada um com a sua vida. E eu conheci a família dele gostava muito de mim, e apesar da gente ter um afastamento ali, da gente se ver pouquíssimas vezes presencialmente, mas sempre tinha aquela amizade muito forte que parecia que não importasse quanto tempo passava, se a gente se falasse, se a gente se vê, quando a gente se via, era exatamente como se nunca tivesse se afastado. Daí ele começou a namorar, né, com uma moça e ele ficou noivo dessa pessoa. E ele me convidou pra ser a madrinha de casamento dele e eu super feliz aceitei. Só que a noiva dele, ela nunca quis me conhecer e isso acabou afetando um pouquinho a nossa amizade. E eu decidi me afastar um pouco dele, me retirar, pra evitar problemas tanto pra mim quanto pra ele dentro do relacionamento dele. Inclusive, várias vezes ele marcava, né, encontros pra que eu conhecesse ela pessoalmente, mas ela nunca ia. Ela sempre inventava uma desculpa, não aparecia, ela realmente não queria me conhecer. Então foi aí que eu entendi que talvez a minha amizade com ele pudesse ser um problema pro relacionamento dos dois. E aí eu decidi me afastar um pouco. 4 meses antes do casamento, a noiva dele acabou mudando muito com ele. Então ela já não falava mais com ele, ela era fria, distante. Inclusive ela passou 15 dias sem trocar uma palavra com ele. E ele não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo, ele não entendia o que estava acontecendo. E ele acabava me procurando para conversar. E eu sempre falava para ele que era para ele ter paciência, que de repente ela podia estar sob muito estresse e que ele deveria ter paciência e conversar com ele, que o diálogo era a melhor coisa. Que a melhor coisa também seria adiar um casamento do que esperar casar para depois cancelar, se separar. Que os dois tinham que ter muita certeza do que eles estavam fazendo. Então, 15 dias antes do casamento, ela teve um surto e ela foi internada. Mas mesmo assim, eles quiseram prosseguir e continuar com o casamento. No dia do casamento, ela tava assim, parecendo que ela tava indo pra um enterro, pra um velório. Não parecia que ela tava indo pro casamento. E foi justamente no dia do casamento que eu fui conhecer ela. E ela tava assim, totalmente, como se ela estivesse infeliz, sabe? Depois da cerimônia, na hora de descer pra festa, ela virou pra ele e falou que ela não queria passar a vida dela com ele. E que dali pra frente, era cada um por si. Ele ficou muito chateado, obviamente, mas mesmo assim, ele quis aproveitar a festa, que afinal ele já tinha pago, né? Ele até tentou se resolver com ela, mas ela não quis acordo. E depois de um mês do término, ela assumiu um relacionamento com outra mulher. Ela usava o relacionamento dos dois como fachada e ela veio de uma família que era uma família muito tradicional, digamos assim, não aceitava muito esse tipo de coisa. Então o maior medo dela era justamente por conta da família, mas eu acho que depois de um tempo ela meio que tacou foda-se, sabe, e resolveu viver do jeito que ela queria. E depois dessa situação, ele acabou mudando um pouquinho, ele foi raparigar por aí, digamos assim, ficava com uma, com outra, e a gente mal conversava, e na verdade ele tinha até um pouco de vergonha de falar comigo sobre esse assunto. Então a gente deu uma leve afastada depois dessa situação. Mas depois a gente começou a conversar novamente, e ele falava pra mim que ele tava muito querendo um relacionamento sério, e que tava difícil encontrar uma mulher que quisesse o mesmo que ele. E aí eu fui e falei pra ele que ele tava procurando no lugar errado, que dentro da igreja tinha muitas mulheres que estavam dispostas e queriam muito um relacionamento sério. E que nos lugares onde ele frequentava, ele não ia encontrar alguém que quisesse o mesmo que ele. Só que essa conversa, ela não saiu da minha cabeça. E aí eu parei pra pensar, eu falei, caramba, a gente já se conhece há muito tempo, a gente se gosta muito, a gente se respeita muito, eu acho que daria certo. E nisso eu fui e comecei a orar pra Deus me dar um sinal, me dar uma resposta se realmente era aquilo. E no dia seguinte, a minha irmã me ligou falando que tinha sonhado comigo. Sonhado com um casamento, com uma aliança. E que ela falava pra mim, nossa, vocês já se conhecem há tanto tempo e só agora vocês vão se casar. E ela não conseguia ver o rosto da pessoa nesse sonho. E detalhe, esse pensamento que eu tive sobre eu e ele, e esse pedido que eu fiz a Deus, eu não contei pra ninguém, foi algo muito íntimo meu. Mas no dia seguinte, a minha irmã tinha sonhado com aquilo. Então ali eu entendi que era o sinal que eu tinha pedido pra Deus. E eu fui e conversei com ele. Só que ele me lembrou que lá na época do ensino médio, ele tinha chegado a pedir pra namorar comigo. E eu tinha dito não, e eu nem me lembrava disso, mas ele lembrava. Então dessa vez, quem fez o pedido pra ele foi eu. Eu pedi que ele namorasse comigo. E ele aceitou. 5 meses depois a gente se casou e hoje nós continuamos casados, prestes a fazer 1 ano já de casados. E temos uma vida muito feliz. A base do nosso relacionamento realmente é aquele companheirismo, aquela amizade, aquela confiança. A gente se gosta muito, a gente se respeita muito, a gente tem um diálogo maravilhoso. E eu sou extremamente feliz de estar casada com ele. E ele também fala todos os dias o quanto ele é feliz por estar comigo. Mas enfim, essa é a história de hoje. E foi isso.